Então, boa noite a todos. Nós vamos, assim, fechar os nossos olhos e fazer uma respiração. Nós vamos inspirar, segurar este ar e soltar. Cada um no seu tempo. Inspirando, segurando, soltando. Segurando, respirando mais uma vez. Segurando e soltando, soltando toda a musculatura do corpo, tudo aquilo que possa ter nos incomodado durante o dia de hoje. Vamos inspirar, segurar e soltar. Soltando aquela tristeza, aquela ansiedade. E nesse momento, nós vamos sentir o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que segura em nossas mãos. Nós vamos sentindo esse amigo tão querido bem pertinho de nós. Ele ficará conosco durante toda essa noite. Ou melhor, ele sempre está ao nosso lado. Mas agora nós vamos sentir ele durante até o final. Vamos assim sentindo as equipes do Pingo de Luz, a dos guardiões adentrando os nossos lares, cada um dos nossos lares, com redes em forma de tela metálica, uma rede violeta que vai transmutar toda a energia, principalmente do ambiente em que estamos. Essa rede de tela metálica vai quebrando todas as formas, pensamentos, sentimentos, tudo que possa estar no nosso lar. E o verde, a segunda rede de tela metálica, vai passando e retirando tudo isso. Todas essas energias. O nosso lar vai se transformando num ambiente de amor, de acolhimento, de boas palavras, de alegria. E nós vamos cada vez mais buscando essa sintonia com todos os amigos espirituais. Uma proteção, um cordão de proteção é feita pelos veludos. E mais irmanados, nós vamos sentindo a presença de Ruiz, o nosso dirigente do Pingo de Luz, e de todos os mentores amigos que tanto nos auxiliam. Essa caravana é uma caravana iluminada, e junto com Ruiz, ele nos leva até Maria, essa mãe de amor, que derrama seu manto lilás a nos amparar e fortalecer. De mãos dadas com Maria, nós vamos até Jesus, o nosso Mestre, e sentimos o amor, o coração de Jesus, que pulsa fé, esperança, equilíbrio. E de mãos dadas com Jesus, mais leves, mais harmonizados, nós vamos ao Pai Criador agradecer o dom da vida. Agradecer esta oportunidade que estamos tendo nesta noite, de estarmos todos aqui, unidos nesse ideal, o ideal de acolhimento, o ideal de autoconhecimento. E é assim, unidos que dizemos:
num só coração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que possamos ter uma noite de acolhimento, de amor, com muita paz, com muita serenidade. E vamos assim mentalizando toda a luz, todo o amor para a sala de radiações, que cada médium possa ter o seu coraçãozinho tocado e fortalecido. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Para vocês também. Todos bem? Como foram dessa semana? Coraçãozinho está bom? Tá. Coraçãozinho está feliz? Leve. Leve. Ah, isso é bom, isso é bom. Ele só tá com frio, mas o resto tá legal. Ah. Eu prefiro não falar nada. Ah, foi mal, piada interna, gente. Vambora, vai. Piada interna é boa. Opa! Vamos lá. A página dessa semana é grande, né? Então vamos lá? Ué, mama vai ficar de novo hoje? Vai. Vai. Ah. Vai. Então tá bom. Vamos lá. Ir para onde? Ir para onde? Para onde? Esses dois pensamentos do Cristo, então vamos lá ler esses pensamentos. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Jesus. Ó, essa é uma boa frase para a gente colocar na geladeira, no espelho, do banheiro, sabe? Vamos colocando, sabe? Pega adesivo, vai colocando. Cada vez que a gente, sabe, dá aquela balançada do dia, ó, não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então, vamos para o dia de hoje, dia 2 de novembro de 2022. A gente está praticamente já em cima do Natal novamente. Pois é. Né? A gente piscou. Esses dois pensamentos do Cristo nos levam à reflexão sobre como devemos lidar com o presente, o passado e o futuro. Muito frequentemente, não temos uma relação adequada com essas dimensões do tempo. E quando isso acontece, entramos em desequilíbrio. Pelas palavras de Jesus, deduzimos que nossa maior atenção deve ser dirigir para o momento presente, o agora, o dia que precisa de cuidado. O ontem já passou, não existe mais. Dele, podemos apenas retirar as lembranças boas do que nos aconteceu e as lições aprendidas diante dos reveses. O futuro também, ele não existe. É mera expectativa. Nada podemos fazer no futuro. E quando ele chegar, terá deixado de ser futuro.
Há muita gente, entre aspas, vivendo do passado e no futuro. Talvez isso explique, ao menos em parte, a existência de tanta depressão, excesso de passado, e de tantos transtornos de ansiedade, excesso de futuro. Talvez explique também tanta dissociação do momento presente, tanta dificuldade de lidar com agora, um único tempo que, de fato, possuímos para viver. Enquanto estivermos sob o comando do nosso eu inferior, a gente vai lembrar do capítulo 8, por acaso fui eu, e não existe acaso, né? Que nós conversamos sobre o ego inferior e o ego superior. Seremos fortemente levados a nos concentrar no passado e ou no futuro, pois, segundo Eckhart Tolle, quase todos os nossos pensamentos expressam uma preocupação com o passado ou com o futuro, enquanto nosso sentido do eu depende do passado para a nossa identidade e do futuro para preenchê-lo. Medo, ansiedade, expectativa, arrependimento, culpa, raiva são as disfunções do estado de consciência atado ao tempo. Quanto mais ego, mais atenção ao passado e ao futuro, e menos cuidado com a vida presente. Converso com muitas pessoas que me narram suas queixas a respeito de acontecimentos passados, mágoas antigas, ódios e revoltas, episódios que fazem questão de lembrar e que não querem esquecer por nada, apesar de estarem sofrendo por isso. O eu inferior, o ego, precisa desse alimento para sobreviver, pois enfatizando quanto foi maltratado, injustiçado, magoado, ignorado, é que ele se reafirma e se mantém vivo. Para quem está no nível de consciência do ego, o perdão é uma proposta inconcebível, pois o esquecimento do mal tiraria do ego o seu oxigênio. Da mesma maneira, o eu inferior também se alimenta do futuro, pois precisa cuidar de sua sobrevivência no amanhã. Daí porque a ansiedade, o medo e a expectativa são seus pratos preferidos. Disso podemos concluir que o ego adoecido tem muita dificuldade de lidar com o momento atual, pois é no espaço vazio do agora que ele sente e ameaça de perder o seu domínio. E é somente nesse vazio que o eu superior pode assumir a realeza do seu trono, para bem cuidar da vida com amor e sabedoria. Precisamos, assim, tomar cuidado com as armadilhas do ego dominador, o qual, a toda hora, procurará nos conduzir ao passado ou ao futuro. Diante de uma ofensa, por exemplo, ele precisará se reafirmar e então nos conduzirá à mágoa, à revolta, ao ódio, estados emocionais que nos prenderão ao passado, onde a vida não pode ser cuidada. Por isso Jesus recomendou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isto é, negue-se o seu eu inferior e mostre a outra face, a face do eu superior. Diante da probabilidade de algum acontecimento futuro, seja ele negativo, seja positivo, vigiemos a nossa mente, para que ela não acelere para o amanhã, criando expectativa, medo e ansiedade. A respeito do deslocamento da mente para o futuro, Jesus disse: não fiqueis preocupados dizendo: o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Tudo isso os gentios o procuraram,
Mas vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Novamente, a chave dada por Jesus é buscar em primeiro lugar, isto é, antes de qualquer atitude no momento presente, o reino de Deus dentro de nós, que nada mais é que a conexão com o eu superior. Quando o Deus interno assumir o governo de nossa vida, nenhum temor nos dominará, nenhuma preocupação com o futuro perturbará a nossa serenidade, pois não importa o que nos aconteça, a sabedoria divina nos guiará sempre para os melhores caminhos. O fundamental, em qualquer hipótese, é permanecer no momento presente, no agora. Porque, no mais das vezes, nada de importante está acontecendo de concreto neste momento. Em grande parte das vezes, nossas aflições são apenas pensamentos que ecoam do passado ou que se projetam no futuro. Permanecer consciente no momento presente é se libertar dos pensamentos que nos machucam e nos assustam. Como não estamos habituados a essa prática, vale a pena escutar os conselhos do Eckhart Tolle. Se você achar difícil entrar diretamente no agora, comece observando como a sua mente tende a fugir do agora. Vai notar que, geralmente, imaginamos o futuro como algo melhor ou pior do que o presente. Imaginar um futuro melhor nos traz esperança e uma antecipação do prazer. Imaginá-lo pior nos traz ansiedade. Ambos os casos são ilusões. Ao observarmos a nós mesmos, o maior grau de presença surge automaticamente em nossas vidas. No momento em que percebemos que não estamos presentes, estamos presentes. Sempre que formos capazes de observar nossas mentes, deixaremos de estar aprisionados. Uma pergunta provavelmente você deve estar formulando. E se eu tiver um problema no momento presente? Quando isso acontecer, se você permanecer ancorado no eu maior, na interioridade do reino de Deus, a sabedoria emergirá da sua alma e lhe trará a orientação precisa de como agir, seja para superar a dificuldade, seja para aceitá-la positivamente, e se não puder ser mudada, evitando as histórias dramáticas do ego. Ele pede para a gente reler o capítulo 6. E a gente, por um acaso, fui eu também que fiz, é aquela, quando a gente começa a imaginar um monte de histórias. A gente tem um ponto, aí a gente começa a colocar um ponto, um travessão, uma interrogação, a gente vai criando as ilusões. Mas a gente só tem um ponto. O restante foi a mente que a gente deixou andar. É preciso treinar a mente para ficar no momento presente, além de seguir a recomendação de observar como a nossa mente foge do agora, bem como da prática da meditação. Faça exercícios de autoobservação e de apreciação do seu entorno. Note como você está vestido, como sente a temperatura do seu corpo, como está a sua respiração, as batidas do seu coração. Observe também os objetos à sua volta, a luminosidade do ambiente, o movimento das pessoas ao seu redor, as paisagens da rua, a decoração das casas, jardins, árvores, a movimentação dos carros. Tudo isso ajudará a sua mente a se fixar num único local e no único momento em que a vida pode existir e se transformar. Aqui e agora. Não fuja. Fique. Estão todos aí ainda? Estão aqui? Ou já fugiram?
ou já fugiram, já foram passear, Não, já desdobraram? Como é que estamos é? aqui agora. E aí? Não vos preocupeis, pois o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. E aí? Nós fazemos isso? Conseguimos segurar esse pensamento? O dia de manhã, assim, não se tem um ditado antigo que fala: o dia de amanhã pertence a Deus. E é uma realidade, pertence a Ele, não a nós. Verdade. A gente tem que ficar pensando no que vai acontecer. Porque a gente é ansioso. Legal, a gente é ansioso, tal. Mas será que também, vamos lá, vamos tentar buscar. Por que que a gente fica pensando no dia de amanhã? Falta de confiança? Por que falta de confiança? Falta de fé. Ou será por que que a gente não quer se ver? Eu estou enveredando por outro caminho, não por mim, assim, numa situação geral. Eu estou enveredando no geral agora, entendeu? Não. Então vamos lá, vamos começar tudo de novo. Nós não vamos nos enveredar pelo geral, nós vamos nos enveredar por nós. Eu, Valéria, eu, Renata, eu, Maria Rita, eu, Ildinho, eu, Neuzinha, eu, Solange, eu, Leda, eu, Isaurinha, eu, Ana Cláudia, eu, Marília, eu, Silviane, eu, Ana Paula Cunha, eu, Andréia, eu, Glauce, eu, Ana Paula. Eu. Por que que a gente não para se olhar? Olha o silêncio. Eu acho que eu não vou Por conseguir medo. resolver a Eu ia falar situação, isso, Marília. não agora. Mas a gente precisa resolver tudo que a gente precisa. A gente não pode fazer um exercício. Eu estou colocando, tá, gente? Vamos lá, vamos mexer essa cabeça. Eu não posso olhar e começar a exercitar somente para tentar me conhecer, para conhecer esse sentimento, por que que eu fico tão ansiosa, o porquê que eu preciso de tal coisa, e essa coisa não é material, não. Às vezes a gente precisa que a pessoa nos dê a resposta na hora que a gente quer, a gente não consegue esperar, né? Mas isso daí somos, no eu, não é a pessoa, o terceiro não existe. Hoje a gente não pode falar de terceiro, a gente tem que falar de nós, né? Porque Mas muita gente, muita coisa traz a gente ansiedade. Um tratamento de saúde diferente, que a gente vai começar a fazer, nos deixa ansioso. A gente fica pensando como vai ser. Aí não tem, eu acho que não tem muito jeito. Então, no dia de hoje, você está fazendo tratamento? Não, não estou. Eu vou fazer. Tá, mas no dia de hoje, você está fazendo tratamento? Não. Então, no dia de hoje, você pode ter feito. Pô, eu acordei, Sim. eu olhei, olha, eu tinha um mar na minha frente. Nossa, Não estava é uma pensando. preocupação, Valéria, não é uma preocupação do dia inteiro. Não é uma preocupação que eu acordo com essa preocupação e vou dormir com ela. Não é. Mas que pode me causar, durante o decorrer do dia, uma preocupação. Gente, assim, a gente está conversando e vamos tirar pelo menos assim, vamos tirar as blindagens. Eu não estou cutucando vocês. É. Mas quando a gente se olha, por que que a gente se olha? A gente não consegue se olhar, é a primeira pergunta, né? Por que que a gente foge tanto de nós mesmos? E aí, assim, se a gente começar a descascar essa cebola, a gente vai começar a compreender por que que a gente vai tanto para o futuro ou a gente vai tanto para o passado. Será que a gente vai para o passado com medo do futuro? A gente vai para o passado porque é aquilo que ele falou.
a gente não conseguiu trabalhar os sentimentos que a gente vivenciou. A gente coloca aquela máscara, muitas vezes, que é assim. Ah, eu perdoei. Eu perdoei, tá tudo certo. Mas tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. não. Até porque perdoar não vem daqui, tipo, eu te perdoo, mas lá dentro, mas você tá pensando, ai, que filho da mãe, por que ele fez isso comigo? Por quê? Por quê? Não é perdoar do coração, perdoar realmente. E aí é que tá. Vamos lá, vamos voltar lá. Mas foi você que falou. Eu achava antigamente que perdoar era esquecer, era deixar de lembrar. Não, aí é amnésia. Aí é amnésia. Aí é amnésia, a gente não tá Eu não estou lembrando, não está me incomodando, Meu então Deus. eu perdoei. Não é. Não Aí é é. até amnésia mesmo, que aí, sabe? Assim. Mas é verdade, gente. Assim, isso a gente vivenciou. Mas vamos lá, vamos tentar entender um pouco essa página, né? Quando a gente fala do perdão, aí a Marília trouxe assim, não estou dizendo que está errado, tá, Marília? Ah, mas ele me fez tal. Não, eu quero falar da gente. A gente ficou com esse sentimento. E o perdão, muitas vezes, é para nós mesmos. Por quê? Porque a gente se permitiu passar por tudo isso. E muitas vezes a gente consegue perdoar o outro, o terceiro, que nós não vamos conversar, mas a gente não consegue se perdoar. E aí que está, vamos dizer assim, um Fim da aprendizado. questão, né? Esse é o nosso grande aprendizado. Por que a gente não consegue se perdoar? E a gente nem reflete nisso. E quando eu falo assim, vamos parar, vamos se olhar, no hoje, hoje é dia 2/11. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu não estou conseguindo me perdoar? Poxa, o que eu não aceitei em mim? Eu não fiz o meu melhor? Então tá tudo certo, então vamos tirar. E é por isso que a gente vai tanto para o passado, porque a gente fica. Se eu tivesse escolhido o amarelo, eu escolhi o azul, se eu tivesse escolhido o amarelo, poderia ter sido muito melhor. Aí passa um tempo, daqui a pouco eu volto lá naquele pensamento, não, eu deveria ter escolhido o vermelho, porque o vermelho ia ser muito mais feliz. E assim vai, a gente vai vivendo, daqui a pouco passou 20, 30 anos e a gente está na mesma. E a gente não Isso andou. mesmo. Isso mesmo. Eu E aí, falando como é que faz? eu estou falando demais hoje, estou com muitas explicações. E vocês? Eu comecei já a fazer um exercício, quando você terminou a leitura, já comecei, consigo fazer isso hoje em dia, que é observar os objetos à minha volta, a luminosidade do ambiente, o movimento das pessoas. Eu estou andando de manhã, estou indo para onde eu faço o exercício, eu agora estou reparando as árvores, as flores, que eu falo, meu Deus, eu passo aqui 3 vezes por semana e eu nunca tinha reparado nessa flor. Olha que cor bonita. Quer dizer, eu estava passando pela vida, mas não estava vivendo. Porque ou eu estava com a cabeça lá atrás, ou eu estava preocupada, ansiosa, por se aquilo que eu estou fazendo vai dar certo ou não. Então, pelo menos isso aqui no fim eu já estou fazendo, mas eu estou no fim da leitura, né? Eu preciso... Fala. Mas tá perfeito, né? A gente não vai conseguir fazer todas essas mudanças dentro da gente, porque se a gente vive sempre no passado ou no futuro, o presente a gente não conhece. E o presente somos nós, ó. Presente. Com esse corpinho de bailarina espanhol. Com tudo que a
gente tem de direito? Né? Fofucha, eu não posso falar, minha diferença não é muito grande do passado pro presente, tá tudo certo. Sempre fui gordinha desde pequena. Então, tá igual, tá igual. Nada diferente. Mas assim, por que a gente tem tanto essa dificuldade? Ó, ele mesmo fala, a gente está no eu inferior. E o que é esse eu inferior? É o ego. E a gente já tinha conversado bastante há 2 semanas atrás sobre isso. O ego é necessário, mas ele tem que estar equilibrado. O problema é quando ele está de um lado ou do outro. Então, quando eu estou com o id, o que é o id? Eu já conversei uma vez com vocês sobre isso. É as loucuras. Tá? É as loucuras. Sabe aqueles 5 minutos que dá? Eu vou fazer. Esse é o id. São os impulsos. São. O superego é aquele protetor. Ai, não vai dar errado. Vai dar errado. Quando a gente está num desequilíbrio de um para o outro, é onde a nossa vida está naquela loucura. Legal, harmonizado, seria se a gente tivesse ali, ó. E com esse ego, a gente compreendendo ele. Para buscar esse eu superior. Por quê? Porque o eu superior, eu vou estar em contato com Deus, eu vou estar em contato com a minha essência, com o meu espírito. Eu vou estar trazendo esse lado mais elevado. Então, a gente precisa harmonizar. A gente precisa se harmonizar para começar a tentar buscar o eu superior. É. Porque a gente não pode sentar e falar assim, agora vou lá. Achou meu eu superior aqui, bora. Estala o dedinho assim, É hoje. Não vai rolar. Não vai baixar nada. Entendeu? Nadinha. Na dica de nada. Não vai baixar. É com o quê? Firmando no presente. O que eu tenho para hoje? O hoje me pertence. Então, vamos lá. E vamos abraçar esse hoje com alegria, né, também. Porque, ai, meu Deus, chega de lamentação, né? Chega de lamentação, porque de lamentação já tem demais. A Marília se diverte. Por que você se diverte? Na verdade, ó, levantou. Tá na lamentação, o dia já vai começar meio escuro, mesmo estando no sol, com o sol, né? É a hiena Harley, Val. É a hiena Harley. Ó dia, ó azar. É isso. Pois é. Aí, assim, se a gente já levanta, mas se a gente levantar, ó, o dia de hoje tá perfeito, né? Ó, eu tenho saúde, eu tô levantando. Tô andando. Tô andando. Ó, eu vou fazer o meu café. Vou fazer meu chá, meu leite, meu todinho. Vou fazer. Gente, eu tenho alimento. Posso comer de tudo. Eu tenho pão. Eu tenho um pão, uma aveia, uma granola, uma fruta. Olha a positividade. Olha quanta coisa que eu tenho. Quanta coisa que eu preciso. Que eu posso ou não agradecer a Deus. Gente, eu tô falando demais hoje. Vá, deixa eu falar. Deixa eu falar o figura, o sargento. Venha. Pensar no amanhã, para mim, é você se planejar. Pensa no amanhã, não vai pensar no amanhã, o que você, para onde você quer fazer. É um pensamento, é organização. Eu sempre pensei no amanhã. Tá. Entendeu? Quer dizer, pode não dar certo, mas o que eu pensei, eu programei. Entendeu? Eu acho que a programação na vida é organização. Se você pensa no dia seguinte,
você é organizado. Pode até não dar certo, mas é um modo de pensar. Então, e esse modo de pensar que ele está pedindo para você refletir no sentido assim, você pensou no amanhã, e o seu hoje? Mas hoje eu estou vivendo. Mas se você está pensando no amanhã, você está vivendo o Amanhã eu amanhã, vou e não o pensei, hoje. talvez não dê certo, eu não faça ele. Mas eu pensei. Então, quem pensa Projeto. muito no amanhã está vivendo o amanhã, não está vivendo o hoje. O hoje. Projetou já Eu as estou vivendo hoje, expectativas. mas eu penso no amanhã que eu vou fazer alguma coisa. Se não der certo, eu pensei. E aí, assim, cria ansiedade? Cada um vai ter a sua resposta, gente. Não, eu não crio. Se eu chegar amanhã o que eu pensei, eu faço depois de amanhã. Tá bom. Aquele. Oi. Eu assim, você estava falando do ID, né, e do amanhã. Eu lembro quando eu era criança, eu não subia no muro. Eu ficava assim, se eu subir no muro, eu posso cair. Olha a doideira. Então, eu não subia em muro, porque eu sabia, eu vi uma vez meu irmão cair, desmaiar e tal. Não Então, estou ouvindo. eu brincava, mas eu mensurava todos os riscos da brincadeira antes de brincar, senão eu não fazia. E eu também tive uma educação de pensar assim, olha, amanhã você tem que pensar no seu futuro, você tem não sei o quê, amanhã seu pai e sua mãe podem não estar aqui. Então, assim, eu tenho feito um esforço muito grande, por causa até das nossas reuniões, que em algum momento a gente já falou disso, assim, não pontualmente, né, mas assim, de tentar não ter essa ansiedade, assim, né? Tentar parar para pensar um pouco no hoje, porque eu realmente, eu acho que eu já é uma coisa que eu vim com ela e ainda foi fomentada por uma educação. Meus pais sempre foram assim, meu pai principalmente, né? E eu tento me limitar, às vezes eu me pego, sabe? E aí eu fico tentando agora fazer um esforço para, olha, deixa quieto, se tiver que acontecer, vai acontecer. Se tiver... Mas isso, para mim, é um esforço titânico, entendeu? Uma coisa assim. É uma crença, né? Isso daí se chama uma crença. Eu preciso prover para o futuro. Mas o futuro não é nosso. Se eu não tiver o presente, eu não tenho o futuro. Exatamente. Você entendeu? Se eu não viver esse presente bem, se eu não estiver bem nesse presente, me reconhecendo, o futuro, o amanhã, eu não vou conseguir. Quem acreditava que a gente fosse passar por tudo que a gente passou na Covid? Primeiro que ninguém acreditava numa pandemia. A pandemia estava lá do outro lado, estava na China. Imagina que vai chegar. Chegou. Não vai chegar aqui para gente. Chegou. De repente paramos. E aí? A gente tinha futuro? Não. Porque a gente tinha o hoje. Hoje eu não tenho Covid, mas amanhã eu não sei. Eu posso falar? Pode, dona Marlene. Olha, hoje eu passei um dia tranquilo. Por quê? Eu acordei, eu assisti a missa do Papa. Hoje é um dia para a gente pensar naquelas pessoas que já voltaram para a casa do Pai, correto? Então, hoje eu passei um dia em casa, assisti a minha missa de manhã, em jejum. Quando acabou a missa, eu preparei meu lanche, tomei meu cafezinho. Por volta de 11h30, fui na feira, voltei, tomei meus remedinhos, almocei. Aí, estava friozinho, chovendo, deitei aqui no sofá e dormi.
O mundo acabando lá fora e eu nem aí. Então, a senhora viveu o hoje, o seu hoje. Por quê? O meu hoje. O amanhã eu vou levantar e só Deus sabe. Talvez eu nem acorde, a gente não sabe. Então eu não me preocupo com o dia de amanhã, não. Porque eu não sei como é que vai ser. E isso é verdade. Por quê? Porque nos nossos planejamentos, é isso que a vida moderna nos trouxe, toda essa agitação. Quando a gente tinha uma vida mais simples, né? Há anos, muitos anos atrás, não se tinha tudo isso. Não se tinha televisão, as pessoas só sabiam um pouco de informação pelo rádio, quem tinha rádio. As pessoas ficavam trocando, conversando ali, iam dormir. Aí você fala, nossa, Valéria, mas você foi bem lá atrás. Mas era uma vida. Não era verdade? Eu acordei, eu dormi por volta de 2 horas da tarde. Acordei 4:45, com a minha irmã me chamando. Marlene, você está vendo o que está acontecendo na televisão? Eu falei, eu não vou me preocupar com essas coisas. Eu não vou resolver. Deixa quieto. Eu só estou esperando ver o que vai acontecer e pronto. Estou errada? Não vou poder fazer nada. E uma das coisas que a gente pode falar, né, muito em relação a essa lição, é isso. A gente precisa viver e se conhecer o hoje. Amanhã a gente vai fazer esse trabalho novamente. É fácil? Não, é um treinamento, é aquilo que assim, se a gente não 50, 45, 30 anos nunca paramos para fazer isso, a gente vai ter que começar do zero. Mas é uma chance, é uma oportunidade que a gente está tendo, né? De não fechar. O que vocês acham? Vocês estão muito quietos. Vá, eu penso assim, eu preciso me concentrar no agora, tá? Que eu vou me trabalhar, tá muito bom. Mas tá chegando a noite, por exemplo, amanhã se eu for trabalhar com o Washington, eu levo fruta, enfim, eu preparo a minha, como é que a gente... Lancheira. A marmita. Eu não preparo a marmita, mas, por exemplo, eu levo com potinhos, com aveia, com granola, para eu passar o dia lá bem. Então, eu deixo já esse pote em cima da mesa, eu deixo o prato que eu vou usar, enfim, preparo. Se eu acordar, ótimo, já estou com alguns minutos, eu já ganhei, eu não vou perder o ônibus daquele horário, enfim. Mas eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, mas tem que também se preparar para o dia de amanhã. Você não precisa viver o dia de amanhã, mas na minha concepção, eu preciso pelo menos me preparar para facilitar a minha vida. Aí, então, a gente começa a falar de uma estrutura de casa. A dona de casa, com todos os 580 afazeres que ela tem, o trabalho material e os afazeres. Aí, gente, a gente precisa, assim, vamos fazer um balanço. Quando a gente fala de viver o amanhã, é esse viver emocional. Fazer toda a sua estrutura emocional. Entendi. Ninguém está falando para pega todo o dinheiro de hoje, gasta, né? A gente abrir discernimento. Gasta e amanhã a gente vai pensar. Não estou falando disso. A gente está falando emoção. Porque às vezes você vai buscar uma emoção que está lá na frente, ou então lá no passado, mas a emoção do dia a gente não viveu. Entendi. Você entendeu? Há um planejamento, né? Há um planejamento, quando você está falando, eu estou planejando. O que difere, quando a Valéria fala do emocional, é a quantidade de expectativa que a gente coloca. Entendi. Então, se, por exemplo, você programa, né? Tipo, o teu café da manhã, a tua rotina amanhã, aí tudo bem. É uma coisa, é uma logística. Mas aí já pensou se você fica assim, mas será que amanhã eu vou acordar cedo? Será que amanhã vai dar tempo? Será que isso aqui vai ser suficiente? Será? Aí fica, né?
olha a intensidade de expectativa que a gente coloca. Aí vai o nosso emocional, né? Uma coisa como o seu Ido falou, eu me planejo, mas também se não der certo amanhã, Não deu. não deu, né? Aí eu preciso rever a minha frustração, se eu vou ficar com raiva. Eu trabalho com agenda, né? E às vezes a pessoa que marcou naquele horário, ela não vai, ela atrasa, e aí eu que tenho que rever como eu lido com tudo aquilo, com aquele atraso, com aquela falta, uma pessoa chegou antes e quer ser atendida, enfim, né? Eu tenho um planejamento, mas não necessariamente aquele planejamento vai acontecer como eu tenho na minha mente. Entendi. E aí, a quantidade de expectativa que a gente coloca, né? Será? Tem gente que nem dorme, né? E acorda mais cedo, e como é que vai ser, né? Olha o quanto que eu estou colocando de adrenalina aí, de expectativa. Planejar, a gente precisa planejar, né? Fazer uma comida. Agora, exatamente, já. Tipo, amanhã eu volto a trabalhar. Então, eu já me planejei o que eu tenho que levar para o trabalho, né? O meu lanche, né? A gente tem uma logística, né? A vida é o fluxo da vida mesmo, né? Mas o quanto você investe de expectativa e de sentimento aí, né? Ó, eu vou ler um trechinho aqui, ó. Precisamos, assim, tomar cuidado com as armadilhas do ego dominador, o qual, a toda hora, procurará nos conduzir ao passado ou ao futuro. Diante de uma ofensa, por exemplo, ele precisará se reafirmar. Então, ele nos conduzirá à mágoa, à revolta, ao ódio, aos estados emocionais que nos prenderão ao passado, onde a vida não pode ser cuidada. O que vocês acham? O ego domina ou não? Como que anda o nosso ego? Tem momentos que domina, sim. Esses últimos dias tem dominado. Isso está voltando, mas eu estou acreditando que é uma oportunidade de eu trabalhar isso. Que eu não trabalhei. Entendi. Você colocou a camada e veio. Mas aí, como que está o ego de todo mundo? Porque a gente pode... Vamos tentar fazer um exercício, porque é do passado, gente. A gente não vai conseguir retornar para resolver. A gente pode buscar o quê? Uma essência, aprendi, colocar na nossa mente, no nosso coraçãozinho e largar. Deixa lá. E trazer para o hoje. Hoje nós somos melhores do que o passado. Oi, Solange. Minha mãe costumava dizer para a gente não olhar para trás. Toda vez que você volta no passado, você traz a dor, o sentimento de novo. Tudo você remexe, você revolve aquele sentimento novamente. É justamente isso. Passou pelo problema, a gente não pode ficar voltando. Então é isso. Aprendi, errei, acertei e daqui para frente, não ficar voltando. Senão toda hora você se machuca, né? É. E outra coisa, a gente não anda, né? Porque a gente fica presa nessa roda, nessa energia. A gente não anda. Ou anda? Não. Não anda, Não. É um ciclo, né? Não tem fim. Não tem... Você vai andar e no mesmo lugar. Então... Ciclo vicioso. Exatamente. Porque nós mesmos criamos armadilhas para a gente, né? Porque, ó, quando ele fala que o Eckhart Tolle, né? Ele fala assim que sempre que formos capazes de observar nossas mentes, deixaremos de estar aprisionados, porque você vai estar controlando, focando no dia de hoje, então você não vai estar preso ao passado e nem vai estar com tanta expectativa que você vai estar no futuro. Você vai estar aqui e não vai estar preso. A gente vai aprender a viver de uma maneira mais leve. Mais leve, porque o que eu tenho no dia de hoje? Eu vou levantar. Por essas primeiras horinhas aqui eu tenho isso. E depois de tarde? Ainda não decidi. Aí, cadê o planejamento? Quem é controlador, desculpa, eu não estou tentando ofender ninguém, por favor. Entendendo. Tá? Mas quem é controlador vai querer a lista do dia inteiro.
Não vai querer por partes. É assim ou não? É assim, você acha que desde que quando eu estava trabalhando, né? Mas continua até hoje. A minha preocupação era ouvir o homem do tempo para saber com que tipo de roupa que eu ia amanhã para o serviço. Ah, vai chover, às vezes não chovia, mas vai chover, vai estar frio, vai fazer muito calor. E às vezes eu caía do cavalo, né? Eu me entortar, porque não tem como você prever, né? É uma previsão. Previsão. Mas eu sou presa a essa previsão até hoje. Ai, eu preciso ver o tempo, eu quero saber como é que vai estar amanhã. Aí a Marília fala, eu vejo para você, mãe, no computador, no... Mas eu não sei por que eu me prendo tanto a isso. Eu já deveria ter me liderado, né? Então, esse daí é aquilo que eu falo, né? Se a gente for buscar, tirar as nossas camadas, buscar esse nosso eu superior, a gente vai ver que é o ego controlando. Porque eu quero controlar tudo. Eu vou controlar o tempo, eu vou controlar isso, aquilo outro, aquilo não sei mais o quê. E aí você fala, nós fazemos isso consciente? Não, é tudo no inconsciente, né? Mas a gente quer aqui, né? Enquanto estiver na nossa mão, tá tudo certo. Ou não? Sim, isso mesmo. E por que a gente não abre as mãos? O único que a gente tem que controlar são os nossos sentimentos. O que vocês acham? Que o sentimento do outro é impossível. Se a gente não consegue controlar o nosso. A gente não controla o nosso. A ansiedade toma conta. A ansiedade está lá no futuro. Deusinha está lá no futuro. Não, no presente mesmo. Então. Os programas de tratamento para pessoas com dependência química, com problema com álcool, tem um simples lema, só por hoje. Toda a filosofia de tratamento é só por hoje, né? Então, é por isso que dá certo, porque a pessoa se responsabiliza só por aquele dia. Ah, mas amanhã ela não vai beber, não vai usar droga. Ah, não sei, amanhã ela vai, né? Senão ela vai ficar tão ansiosa que isso pode ser um fator de recaída mesmo, né? E de desconforto emocional. Por isso que esses programas, eles dão certo, né? Porque eles se atêm ao dia de hoje, que é só o que realmente a gente tem. Porque se você for, e eu vejo que isso, você consegue também fazer não só para os dependentes, né? Mas para tudo. Porque quando você também tem uma doença crônica, você vai viver o teu hoje. Você não tem o teu amanhã. O teu amanhã pode dar um monte de BO e ser terrível. Mas se você viver o hoje, trabalhar a sua positividade, trazer essa alegria, você tem uma grande possibilidade de ter um amanhã muito bom. Mas se você viver a atenção, trazer todas aquelas ilusões, vai dar errado. Ai, meu Deus, vou na internet, vou no Google, vou procurar tudo que tem, de A a Z que pode acontecer. Já está ali, você já está vivendo, as suas células já começam a viver tudo isso. Agora, se você coloca, fala assim, não tenho nada, não abraçar tudo isso, não dormir abraçado, não tomar cafezinho, você vai passar bem. Uma grande probabilidade. Então, aqui, tudo bem? Estamos trabalhando bem esse ego dominador ou não? Temos um ego dominador ou não? Ficou assim, né? Todo mundo tem, né? Mas temos sim. Temos sim. Todo mundo tem. Leda Maria, todo mundo tem. Todo mundo. Eu também tenho, todo mundo tem. Todo mundo tem. É mais fácil, né? Vem cá, amiga, vamos. Não tem como escapar, Leda, não tem como escapar. Um plural
Ai, como ajuda, né? Já fico melhor, né? Eu vou me sentindo mais leve. Tá se sentindo mais leve é boa. Então, assim, e o nosso ego inferior, como que anda? Tentando a passos de formiguinha dar um chega para lá no ego exterior e tomar o lugar dele. Deixar, agora é minha vez, agora é minha vez. Buscando esse superior, buscando esse contato consigo mesmo e com Deus. Isso. É isso, Marília? Exatamente. Já conseguimos fazer isso com mais facilidade? Não. A gente compreende que o reino de Deus está dentro de nós? Na Não, teoria agora é fácil. Se Deus está dentro de nós, né? Nós somos O uma reino- centelha dele. O Então, reino nós somos uma centelha dele. Então, ele Na está teoria, dentro de nós. na teoria é fácil, Valéria, mas na prática Mas Não a gente pode acontece. fazer um exercício, não pode fazer um exercício assim? Porque aqui também tem uma passagem que ele fala assim, mas e se acontecer alguma coisa no meu hoje? Algum problema, como você comentou, um BO. Se eu estiver ligada com o meu ego superior, eu vou saber como sair desse BO. Vou saber como resolver isso daí. Porque, assim, o eu superior vai dizer muito do meu relacionamento com Deus. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Né? Se eu me sinto castigada, eu vou querer controlar tudo, os meus outros relacionamentos. E Quer aí, dizer, assim, se eu me sinto castigada, né, eu nem consigo atingir esse eu superior, exatamente. né? Porque eu estou no auge do meu ego mesmo, né? Ele que impera, a minha persona aqui é que vai imperar. Esse sentir, esse sentimento mais leve nem vai existir. E aí vem para o comando mesmo. Eu vou comandar a toropa toda. E aí esse comando vai de cada um, né? Vai ser comandado com aquilo como que está o coraçãozinho. Se estiver bem, mais ou menos, ou se estiver realmente naquele pulso, vai ser naquele pulso ali, de uma cobrança bem forte. É assim que acontece? Quase sempre. Mas tudo bem, gente. Acontece, a gente já consegue admitir que nós temos momentos que realmente... Mas o que a gente está fazendo com tudo isso? Com essas camadas que já estão começando a cair, né? Ou não? Trabalhando esses sentimentos, né? Estamos buscando trabalhar para chegar nesse eu superior. Então, sabe o que é legal, Valéria? Sim. É que, assim, às vezes a gente se coloca primeiro, muita culpa, mas às vezes a gente se coloca também como se a gente já fosse superior, tá? Por cima da carne seca, né? Mas, e aí essas coisas acontecem e a gente leva cada rasteira, mas sempre tem alguém do nosso lado, Valéria, sempre tem alguém. E enche a bola não, mas faz a gente acordar. Você vai reclamar com uma pessoa, da tua vida, a pessoa fala assim, pera um pouquinho, isso aí aconteceu, já foi. Já foi. É daqui para frente, como você fala, né? Bora. Um dia de cada vez.
E a gente precisa chegar nesse ponto de compreensão, de entendimento, que o que passou, passou. Ficou marca, ficou marca. Qual a essência do que ficou? Não adianta eu ficar chorando sobre o leite que derramou. Ele derramou, muito bem, perfeito, vou limpar. Vou limpar, vou tirar o que está grudado, né? A sujeira do leite que vou tirar, isso daí vai doer um pouquinho mais, mas se eu entender, assim, se eu tivesse prestado mais atenção no meu dia de hoje, o leite não teria derramado. Aí vamos fazer uma pergunta, né? Você colocou a crostinha, tirar a crostinha do leite dói realmente, mas e aí? Ó, vamos fazer um exercício. Não precisamos fechar os olhos, não. Vamos tentar fazer de olhos abertos. Estou no plano espiritual. Estou lá conversando com meu guia de encarnação. E com todas as dificuldades que eu tive nas outras vidas, a gente está no nosso planejamento daquilo que eu vou conseguir vivenciar. Meu guia me coloca um planejamento que eu acho muito fácil. E eu falo, não, eu tenho condições, eu quero evoluir, eu tenho condições. Coloca mais esse testezinho ali, ó. Coloca mais um pouco de emoção, deixa eu passar na fila da emoção umas 2, 3 vezes para a vida ter mais, né? E aí o guia vai lá e deixa. A gente encarna, começa, né? Viemos na família certa, não houve erro. Viemos na família certa. Recebemos a educação que precisávamos para que a gente não se desviasse, né? Aconteceu alguns acasos, mas a gente tem uma cobertura muito grande de espíritos para ali nos auxiliar. Chegou um momento, passamos da adolescência, começamos a trabalhar com a nossa persona. Começamos a vivenciar aquilo que nós tínhamos que vivenciar. Uns mais cedo, já logo depois da adolescência, outros, chegando na primeira maturidade, vai ocorrer os primeiros testes, e outros vai vir realmente, tiver mais idade. Esse era o planejamento. Aqueles que vieram cedo, era para quê? Fosse começando a trabalhar, tomasse um rumo, tivesse tudo ali, né? Tivesse todo o aprendizado, é isso que eu quero dizer, tá? Mas tá vivenciou. Eu era imaturo. Era, pela idade fisiológica. Não tinha maturidade, quem começou a trabalhar numa maturidade de 30, 40 anos, de 50 a 60 anos. Então, aquele que teve o seu despertar nessa primeira fase, por que não olhar com amor? Sabe? O que eu vivenciei ali era o que eu precisava. Eu tinha feito esse acordo. Por que não abraçar? Olha quanta coisa que eu aprendi. Poderia ser melhor? Gente, a gente já vivenciou 30, 40 anos. Olha quanta maturidade que a gente conseguiu. Mas nós só conseguimos essa maturidade porque a gente vivenciou essa primeira fase. Porque senão a gente também não teria. Se a gente tivesse levado, não quero. Não, vou fazer tudo do meu jeito e tal. A gente também não teria alcançado. Eu vejo que existe um nível de cobrança nosso muito alto. Da época que a gente tinha 15, 20, 25, 30 anos. Desde a profissão, muitas vezes, que naquela época é diferente da escolha de profissão agora. Hoje todo mundo sabe que as pessoas deveriam estar escolhendo profissões depois dos 24, que é onde o cérebro está melhor, já consegue uma maturidade de vivenciar, sair dessa adolescência, vamos dizer. Mas naquela época não.
Quantos de nós já não trabalhávamos desde cedo? A maturidade, a responsabilidade vem daí. Mas parece que a gente abraça aquilo, sabe, com um peso, com uma dor. E a gente fez o nosso melhor. A gente não levantou. Acho que não teve ninguém dessa época que levantou e falou assim: não, hoje eu vou atrapalhar a minha vida. Hoje eu vou, sabe, eu vou fazer coisa errada. Não, nós fomos com os nossos melhores sentimentos. Sabe, aquele sentimento que, assim, eu estou fazendo o meu melhor. Meio voadinho, meio... Mas era o que a gente tinha. Era o que nós tínhamos, era o que nós éramos. Então, é isso que eu vejo, sabe, Maria Rita? Muitas vezes, esse passado tem um peso muito alto, muito duro, que muitas vezes a gente foge do presente por causa disso. E o futuro, às vezes, a gente nem consegue ver. Quando a gente deixa muita coisa do passado, ele pesa realmente e a gente não se permite nem viver o presente, e o futuro é algo que é inexistente. Porque a gente, tudo retorna, tudo retorna, tudo retorna. Se libertar, né? Tem, porque assim, na verdade, todo mundo não levantou e tentou fazer o seu melhor no dia? É uma pergunta. Com certeza. Sim, sim. Errado. Oi, Valéria. dona Valéria. Errado. Porque, ultimamente, eu não me preocupo muito com o futuro, não. Eu vou levando. Entendeu? Eu Eu não me entendi. preocupo com o futuro. Eu tô igual passarinho, eu costumo falar, né? Eu tô levando minha vida igual passarinho. Uma vez eu falei para minha amiga, ela falou: Marlene, o que você vai fazer amanhã? Não sei. Não sei. Pode ser que eu durma, pode ser que eu não acorde. Eu tô igual o passarinho. Ela falou: cuidado, senão você pode levar uma pedrada. Entendeu? Mas eu não me preocupo, porque... Sabe por quê, Valéria, que eu estou me preocupando ultimamente? Porque eu estou sozinha. O que eu fizer de pouco ou de mais, tá bom. E eu sou muito agradecida. Eu acho que quando a gente passa a ser agradecida, não tem tempo para se preocupar com mais nada. Será que eu estou errada? O certo e errado, dona Marlene, cada um tem o seu medidor, vamos dizer assim. Estou melhor vivendo assim. Não estou me preocupando muito, não. Ó, Meu futuro a Deus pertence. todos nós. Essa pergunta que a Maria Rita trouxe, uma pergunta provavelmente vocês devem estar formulando. E se eu tiver um problema no momento presente? Quando isso acontecer, se você permanecer ancorado no eu maior, na interioridade do reino de Deus, a sabedoria emergirá da sua alma e lhe trará a orientação precisa de como agir. Seja para superar a dificuldade, seja para aceitá-la positivamente. Se não puder ser mudada, evitando as histórias dramáticas do ego. Lembra a história dramática do ego daquela vez? O que é? É um ponto, já fiz um ponto e meio, já fiz uma vírgula, um travessão e coloquei, aquela história virou um drama. Temos momento presente. Temos uma situação. Como vamos ver essa situação? Vai depender de como nós estivermos, não é verdade? Se estivermos na fase do ego, do controle, como que vai ser? É uma pergunta, não é uma afirmação. Não vai Né? ser fácil. Vai ser o quê? Não vai ser fácil. Não, eu digo, para mim, né? Vai ser difícil. Vai ser difícil, Ana Cláudia?
Por que que vai ser difícil se a gente estiver nessa fase e o ego estiver ali dominando? Ele vai tomar conta e você não vai saber lidar, entendeu? Eu acho que depois, quando você interioriza, aí acalma. E aí vai vir o entendimento, não vem o desespero. Entendi. É. Alguém já viveu isso? Já tinha pensado nisso? Quando a gente tem o nosso aprendizado do dia. E a gente está ali naquele controle, como que as coisas são. E quando a gente está numa fase boa, mais próximas de Deus, da gente mesmo, dos nossos melhores sentimentos, a gente tem o aprendizado. E como que a gente fica? A gente já conseguiu, alguém já conseguiu vivenciar isso? Não. As coisas fluem melhor, não é? É isso? As coisas fluem melhor, a gente consegue resolver tudo com mais tranquilidade quando a gente está bem, que estamos numa fase boa, que está tudo tranquilo. Pode vir né, o problema que a gente consegue resolver melhor. Agora, quando a gente está nervoso, descontrolado, aí não dá certo. Mas se a gente está numa fase boa... A fase boa, no sentido assim, a fase boa, assim, ó, vamos falar, quando a gente está com esse eu superior, então eu estou mais ligado a mim mesmo, aos meus sentimentos, eu estou buscando a mim mesmo. E não assim, porque às vezes a gente pode confundir essa fase de boa no sentido assim, ou uma fase boa, como assim, estou feliz, estou bem, mas estou com coisas da vida, na matéria. Não, essa daí é mais do ser. Aprendizado, que você está se conscientizando com a vida, está ali, né? Como a Ana Cláudia falou, né? Mais centrado, uma pessoa mais espiritualizada. Agora, é isso. Agora, quando a gente está descontrolado, eu acho que a gente está entrando, vou falar por mim, eu acho que eu estou entrando numa fase que a gente, com aprendizado, a gente está tentando não se desesperar, levar as coisas com mais tranquilidade, aprender a viver um dia de cada vez, não é? Eu acho que eu estou caminhando para isso. Agora, hoje, sou bem melhor do que eu era um ano atrás. Em conversar, em entender, em escutar, em tudo isso. Melhorei muito. Posso dizer que eu melhorei muito porque eu melhorei muito mesmo. Não é piegas, vou falar de mim, não, é que eu sinto que eu melhorei muito mesmo. Então, mas aprendendo, estudando, né? Cuidando de mim. Há um ano atrás, se eu recebesse uma notícia um pouquinho mais desesperadora, eu me descontrolava, ficava nervosa, com qualquer bobagem. Né? Hoje em dia, não, já é mais difícil de acontecer isso. Não cheguei à perfeição ainda, né? Acontece, mas não com facilidade e nem com qualquer coisa. Mas eu acho que assim, eu acho que o principal disso tudo, e o sentimento? Existe diferença daquele sentimento enquanto a gente está nessa fase do ego dominador e quando a gente já consegue esse ego estar mais harmonizado, mais equilibrado e eu consigo. Qual é a diferença do sentimento? Como que eu estou? Né? Assim, se sentir bem a gente vai estar, mas o sentimento, sabe? Será que eu estou conseguindo ser clara com vocês? A gente tá mais de bem com a gente mesmo. Eu acho que é isso. Se der uma batida no dedinho ali no sofá, tá tudo bom. Olha, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos lá, vamos conversar. Vamos ser sinceras. Vamos fazer uma DR. Vamos bater uma DR aqui. Olha só. Se a gente bater o dedinho, a gente vai falar um monte. Porque a gente não vai simplesmente dizer, tudo bem, eu bati, ok. Não é assim. A gente sente dor.
Então, a primeira reação é: caramba, eu bati! Por que eu bati? Se você falar só caramba, bati, tá ótimo. O problema é que eu quis ser meio... Melhorou muito. Por favor, né? Exatamente, mas não é Senão o isso. YouTube vai nos tirar. Senão o YouTube vai nos tirar, vai nos cortar. Exatamente, então não quero isso, ok? Mas vocês me entenderam o porquê que eu fiz assim, né? Porque é a primeira reação. Então, assim, não dá pra gente acontecer uma coisa com a gente, de primeira reação a gente vai falar um monte, e aí depois para acalmar a gente tá, ok. E agora? Então, assim, não tem essa reação de tipo, ok, eu bati, tudo bem, vou me policiar numa próxima vez para não cometer o mesmo erro. Mas não adianta, num primeiro momento é a dor, é tudo, é um pensamento de raiva, de tudo. Então... Tá, Marília, mas aí assim, então no primeiro momento é esse, aí depois que passa, já acalma, e aí vem esse lado ou continua? Não, vem esse lado de, ok, vamos lá, beleza. Eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Falei caramba para todo mundo. Vamos lá, vamos. Eu falei caramba para todo mundo. E aí depois vem a parte do, ok, vou me policiar para não fazer de novo. E vida que segue. Vida que segue. Então, para a gente encerrar, o que faremos com isso? É preciso treinar a mente para ficar no momento presente, fixar-se num único local e no único momento em que a vida pode existir. E se transformar aqui e agora. Não fuja, fique. Nós estamos ficando no presente, ou nós estamos buscando o passado, ou estamos tentando viver o futuro. Como estamos hoje, dia 2/11/22. Eu estou aonde? Eu estou no fique, eu estou no passado. Eu estou no futuro. Eu estou no futuro. Eu estou no futuro. Eu também. Também estou. Olha, eu estou no presente. Eu estou no futuro. Eu estou no presente, Valéria. Eu peguei um monte de lixo do passado, lixo que eu hoje entendo como lixo, agora entendo como um lixo que me trouxe uma oportunidade no hoje de eu fazer aquilo que eu disse que eu não fiz. Então, eu acho que eu estou sendo ainda agraciada. Porque tá me mostrando hoje um panorama de que eu não posso fazer no passado, mas então eu posso fazer a partir de agora aquilo que eu achei que eu deveria ter feito. E concordo. o Eu principal. concordo com a Maria Rita. E eu acho que a gente está... Eu estou aprendendo o que eu devia ter feito no passado, eu estou aprendendo para fazer agora com o meu presente. Então, vamos assim. Que a gente sempre está estudando, que a gente não pode matar o homem velho. Isso. A gente tem que sempre trazer os ensinamentos, tanto bons quanto ruins. É essência. Aprender a viver daqui para para frente. E aí o futuro eu vou construir com o quê? Com o meu presente. Não adianta só pensar no futuro, senão eu não construo ele com base só. Eu estou com os desafios no presente. Então, eu estou no presente, vivendo o hoje, a vitória no hoje. E, ó, eu estou no presente. E é um dia de cada vez, meio-dia de cada vez, 1 hora de cada vez. E dá certo. Então, assim, eu acho que o importante é isso. O passado, a gente tira a essência, traz com a gente. Mas traz uma essência, se vier uma essência
não tão positivo, vamos colocar numa caixinha de amor. Porque o amor cura. Ele cura. Ele cura, ele faz com que o tempo cure, ele faz trazer cicatrizações, ele cura as células, o amor. Mas tem que começar pela gente. Eu não vou conseguir dar amor ao outro se eu não me amar, se eu não me aceitar. Se eu não me olhar e falar assim, eu sou legal, sou minha louquinha, tal, mas eu sou legal. Eu me dou bem comigo mesma. E aí, assim, não é ego, né? Isso é ego. Não, essa é a aceitação. É se aceitar do jeito que você é. No passado, você era diferente. Agora, não. Porque a maturidade veio. E o futuro... Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Mas eu preciso viver o meu presente para poder ter o futuro. E quando a gente não vive no tempo que a gente está, em algum momento a gente traz sofrimento para nós mesmos. A gente acaba deixando conflitos dentro de nós. Então vamos tentar fazer esse exercício de vir para o hoje. Hoje eu tenho isso. Hoje eu preciso disso. E lembrando do que a Renata falou, planejamento, cada um tem o seu planejamento e é necessário. Agora a gente não vão saindo gastar o dinheiro todo, gastando o dinheiro todo, e falar assim, a Valéria mandou viver o hoje, falou do hoje. E aí depois você manda os seus boletos, porque não está aqui. Vamos gastar por conta. A Valéria falou para viver o hoje. Hoje. Esse é planejamento, né, Renata? Renata, viver o hoje, mas de forma equilibrada, né? Não. Muitas coisas boas do passado a gente guarda e pode ajudar a gente no futuro. É a essência. Essência, então. Essa é a essência. Aquilo bom. Eu estou com 77. Aquilo bom que eu escutei dos meus avós, da minha mãe, meu pai foi pouco tempo. Eu convivi com ele, mas lembro. Quer dizer, essas coisas é essência. É comigo, eu não vou esquecer. Isso é seu. Esse é o seu tesouro. E aí, assim, a gente... isso daí não tem nem que se discutir, não tem nem que por isso se que eu colocar. falo de pensar no futuro, por causa disso. O que eu escutei, essa coisa boa, eu penso no futuro. Ah. Tá? Olha, cada um, gente, vai arrumar, vai ter o seu caminho. Cada um vai ter o seu caminho. Quando o autor nos traz para que a gente reflita sobre isso, é que quando a gente vive o passado intensamente, a gente vive nessa depressão. Por quê? Porque aquilo que aconteceu não tem como retornar. A gente não vai viver mais. Se foram momentos felizes, ficou a essência da alegria. Se foram momentos tristes, ficou algo que a gente... Fica aquele sentimento que eu poderia ter feito melhor. Só que a gente está preso lá. Tira a essência e vem para o presente. Porque o presente a gente anda diariamente. A gente pode reescrever, recomeçar. Cada dia é um recomeço. É uma nova chance de escrever diferente, de trabalhar aquele sentimento diferente, sabe? Ah, eu não falava eu te amo antes. Fale agora, se sentir vontade. Fale agora. Ah, eu não conseguia abraçar, eu não tinha o toque. Se você sente vontade, desenvolveu isso, faça. Nada está proibido. É um recomeço diariamente. Mas se a gente estiver preso no passado, a gente não consegue recomeçar.
E se vivermos somente o futuro, a gente vai viver uma ansiedade enorme, porque a gente ainda não chegou. Está lá, ó. E a gente não chegou, então a gente não vive aqui, a gente fica lá esperando vir uma Futuro, coisa. né? Nunca tem futuro, a gente está sempre no presente, né? Porque o amanhã é hoje, né? E assim vamos. Sabe? Então, assim, o que ele pede é isso. Fique no dia de hoje. Amanhã é um novo dia. É um novo recomeço. Mas aí é a história, é o capítulo de amanhã. O hoje é aqui. E hoje, olha, nós fizemos o quê? Tivemos uma boa conversa, pensamos bastante e agora nós vamos fazer a nossa vibração. Tudo bem? Tudo bem. Bem. Ó, aqueles que têm, todos nós temos, né? Alguém que já está no plano espiritual, vamos mentalizar eles recebendo um lindo buquê de rosas. As rosas do Jardim de Maria, tá bom? Então, nós vamos respirar bem profundamente. E no dia de hoje, com essa gratidão, muita gratidão, sentindo do nosso cardíaco, se expandindo de muito rosa, esse rosa iluminado, que vai levar essas vibrações de amor e de luz, aonde houver necessidade, acolhendo a cada irmão que se encontra nos hospitais, acolhendo a cada irmão que está nas UTIs. Que ela possa, essa vibração de muito amor, chegar no coraçãozinho daquele que está oprimido, triste, angustiado, depressivo. Que essa vibração de amor o acolha, para que ele possa sentir a força dentro de si, para recomeçar, para dar o primeiro passo. Nós vamos assim, vibrando pelo nosso país, mentalizando o amor, a paz, capaz de Jesus se faça presente, juntamente com Maria, acalmando os corações, levando a paz aos lares de cada um, abençoando a cada criança. E assim unidos, sentindo o amor, nós vamos mentalizando esse lindo buquê de rosas. Não somente um, mas quantos forem necessários. E vamos mentalizar os nossos entes queridos que estão no plano espiritual, recebendo essas flores. Todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho pela oportunidade que tivemos com eles enquanto estávamos juntos. E a certeza de que um dia estaremos todos juntos. E vamos deixar uma vibração de muita luz, de muito amor, para que o plano espiritual a leve onde houver merecimento e necessidade. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva não somente nessa noite, mas para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Bem. Tudo bem. Todos bem no coração, sentiram muita emoção, estão bem? Muito bom. Só uma dorzinha de cabeça aqui na frente. Como? Uma dorzinha aqui, ó, na hora de fazer a doação? É. Passou? Então, tá bom, gente, se estão todos bem, que possamos ter
uma semana repleta de paz, muita serenidade, muita calma. Um beijo no coração. E amanhã nós estaremos nas vibrações.